Hoje nós vamos conversar sobre a anatomia da coluna lombar, dando continuidade inclusive a uma série de vídeos onde nós conversamos aqui sobre a anatomia da coluna vertebral. Já falamos sobre a junção crânio-vertebral, C1, C2, coluna cervical, coluna torácica e hoje vamos falar sobre a porção, sobre o segmento lombar. Meu nome é Alan França, eu sou neurocirurgião especialista em coluna e esse é o canal Tudo Sobre Coluna. Mas vamos lá, vamos conversar hoje sobre coluna lombar. Bom, antes de mais nada, queria pedir para vocês acompanharem aqui pela imagem o que é que nós vamos conversar. Aqui nós temos uma projeção aqui, uma representação do esqueleto humano, onde temos o esqueleto axial, os ossos apendiculares, e aqui nessa região onde eu estou aproximando, nós temos o segmento lombar da nossa coluna. Vejam que ele é formado por 5 vértebras, L1, L2, L3, L4 e L5, e ele se comunica superiormente com a coluna torácica e na sua porção inferior com o sacro. Uma das características da coluna lombar é essa curvatura com concavidade para trás e uma convexidade anterior. Essa curvatura é chamada de lordose e ela é fundamental, não só essa curvatura como a lordose cervical e a cifose torácica são fundamentais para permitir o ser humano a posição bípede e também reduzir o impacto na coluna, dar uma maior resistência à coluna vertebral. Notem que a coluna vertebral, a vértebra da coluna lombar, ela é formada por um corpo vertebral na sua porção anterior, os pedículos que comunicam o arco posterior com o corpo vertebral, os processos transversos na sua porção lateral. Na porção posterior, nós temos as lâminas que estão aqui em azul, as facetas articulares superior e inferior. E uma característica clássica da coluna da vértebra lombar é nessa porção aqui da faceta articular nós temos uma proeminência óssea chamado de processo mamilar. Fica mais ou menos onde aqui o mouse está representando essa vértebra que não está tão boa para a gente mostrar aqui o processo mamilar. Ele inclusive é um ponto, um landmark interessante quando a gente fala na cirurgia de coluna, quando a gente vai colocar um parafuso na coluna. É um landmark bem importante para a gente. Bom, aqui atrás nós temos também o processo espinhoso e ao voltarmos aqui para os componentes ligamentares que estão relacionados com a coluna lombar, e ao falarmos aqui também dos outros componentes que estão relacionados com a vértebra, nós temos aqui na porção posterior o ligamento supraespinhoso comunicando cada um dos processos espinhosos. Temos também um ligamento que se comunica entre as lâminas da vértebra lombar, que é o ligamento amarelo, que está aqui marcado nesse ponto. Temos também outros 2 ligamentos que já falamos algumas vezes sobre eles. São ligamentos que estão em todo o segmento da coluna, que é o ligamento longitudinal anterior, que é esse que a gente está marcando aqui. Vejam que ele se insere no sacro e ele vai se inserir até na base do crânio, aqui em cima. Até na base do crânio a gente tem o ligamento longitudinal anterior. Mesma coisa, o ligamento longitudinal posterior, que está aqui atrás do corpo vertebral. Vou excluir aqui uma vértebra para ficar fácil da gente identificar ele. Então, perfeito. Temos aqui também o ligamento longitudinal posterior. E é interessante falarmos aqui desses 2 ligamentos, pois eles são estruturas que limitam tanto o movimento de flexão quanto o movimento de extensão. Quando a gente faz uma hiperextensão, o ligamento longitudinal anterior, ele segura esse movimento. Da mesma forma que quando a gente faz um movimento de hiperflexão, o ligamento longitudinal posterior ele também segura esse movimento. São estruturas que estão ali para manter uma estabilidade na coluna vertebral. Não é à toa que quando nós temos ruptura, principalmente do ligamento longitudinal posterior, isso é um indicativo, um sugestivo de instabilidade na coluna. Isso aqui falando em um contexto de um traumatismo raquimedular, de uma fratura na coluna. Quando isso acaba acometendo também o ligamento longitudinal posterior, sugere aí que nós temos uma instabilidade, pois a gente perde exatamente a estrutura responsável por limitar esses movimentos de hiperflexão. Perfeito. Temos também alguns outros componentes ligamentares aqui que ligam os processos transversos, que é o ligamento intertransversário ou intertransverso, está aqui marcado.
E uma característica, né, importante da coluna lombar é que à medida que a nossa coluna ela vai do sentido crânio-caudal, as vértebras elas vão ganhando um volume maior. Então as vértebras lombares são as maiores vértebras que nós temos no nosso corpo. Vejam aqui o tamanho do corpo vertebral, né, da vértebra lombar. Isso aqui não é à toa, né? É óbvio que a carga que uma vértebra lombar precisa suportar é muito maior do que, por exemplo, C3 ou C4 precisa suportar. Por conta disso, é também modificado a estrutura óssea dessa vértebra. É um osso que é muito mais rico em osso esponjoso, que é um osso que tem uma maior resistência ao impacto, diferentemente de uma estrutura óssea mais densa. Então aqui a gente tem um componente esponjoso maior dentro dessa vértebra também. Perfeito? Existe também aqui alguns detalhes interessantes quando a gente fala de coluna lombar, que geralmente na porção L4, L5, L5, S1 são os segmentos que mais são acometidos por hérnias de disco. Então vejam, aqui nesse segmento nós temos aqui essas duas estruturas discais, que são exatamente os níveis onde nós temos o maior índice de hérnias de disco. Isso não acontece à toa. Isso acontece exatamente porque são áreas onde a tensão que é transferida para o disco intervertebral é muito maior. Por dois motivos. Um é pela questão da carga, que realmente essa região ela tem uma sobrecarga muito maior do que os outros segmentos da coluna, e o outro motivo é exatamente por conta da lordose, da curvatura que a coluna tem, que aqui geralmente é um ápice de curvatura, o que faz com que o nível de tensão sobre o disco intervertebral seja maior nesse segmento. Perfeito? Essa foi a nossa aula falando sobre a anatomia da coluna lombar. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, pois para mim é muito importante que vocês estejam acompanhando os nossos vídeos para que a gente possa disseminar esse tipo de informação para o máximo de pessoas possíveis. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.